Bem, pessoal, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a essa aula que é tão importante para o desenvolvimento da sua empresa. Na verdade, essa aula ela fala sobre o core da sua empresa. O core da sua empresa são aqueles que fazem a diferença no seu negócio, aqueles que fazem a diferença realmente acontecer. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente começar, para você que é empresário, para você que está aqui me ouvindo, e você tem um time. Você já parou e já treinou e capacitou o seu time? Você já trouxe para o seu time uma agenda de treinamentos, uma agenda de inovação? Você tem vendido para o seu time a cultura da excelência da sua empresa? O que acontece na maioria das vezes é porque é negligenciado pelo próprio empresário, por nós, o compromisso de treinar e capacitar o seu time. Hoje no Brasil, a gente tem um dado que é muito importante a gente falar, somos avaliados como excelentes pela média. O que que é a média? Somos avaliados como excelente por fazer o básico. Somos avaliados como muito bons por órgãos de consulta, por clientes muito seletos e de gosto muito peculiar, simplesmente por sermos educados, simplesmente por chamarmos as pessoas pelo nome. Isso é o trivial, isso é o comum, isso é o mais normal que pode ser. Mas mesmo assim, para ser um excelente profissional no Brasil, você não precisa ser realmente um cara fora da curva. Você precisa ser simplesmente normal, simplesmente educado, simplesmente cordial. Mas isso tem mudado, porque a própria pessoa que atende, nós também buscamos atendimento. Então, para pensar, como são os atendimentos com você, quando você classifica atendimento ruim, atendimento bom ou atendimento excelente? O que que um vendedor, o que que um atendente, o que que uma recepcionista precisa fazer, precisa te impressionar, ou como ele tem que lidar com você para que você tenha essa impressão. Nosso atendimento foi incrível. Nossa, como é profissional aquela pessoa. Nossa, aquela loja, aquela academia, aquele hospital, aquela lanchonete, como me receberam bem? Como é isso? Quando se trata de você do outro lado do balcão, como você gosta de ser atendido? Como você gosta de ser percebido? Como você caracteriza que uma pessoa é profissional? Nosso cérebro, ele demora poucos segundos para identificar realmente se a gente está sendo bem atendido e se aquela pessoa tem o gabarito que ela mostra ter. Se é uma pessoa profissional, se é uma pessoa amadora. É lógico que não profundamente, mas nosso cérebro dá os primeiros sinais. Quais são os primeiros sinais que a gente percebe? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes eu tenho que trazer para o empresário, tenho que trazer para vocês que estão assistindo aqui essa aula, e vocês que vão assistir essa aula. Antes da gente olhar para o time, antes da gente olhar para qualquer colaborador nosso, e antes da gente colocar muitos rótulos, e aquele precisa melhorar, ele precisa aquilo, esse treinamento, traz ele para você. Traz ele para a sua pessoa, traz ele para o seu intelecto, traz ele para o seu coração e coloca ele na sua razão. Na ponta do lápis, a gente vai fazer muito exercício aqui. Eu realmente tenho me dedicado a desenvolver o meu time? Eu realmente tenho me dedicado a trazer uma cultura de excelência para o meu time? Eu tenho capacitado os meus profissionais? E isso eu não falo de maneira técnica, eu estou falando de maneira é, global e ampla e geral. Se você tem professores, se você tem gerentes, se você tem estagiários, se você tem recepcionistas, se você tem vendedores na sua academia, no seu estúdio, na sua clínica, onde quer que seja, essas pessoas elas lidam diretamente com pessoas. Essas pessoas, antes de mostrar a capacidade técnica que elas têm de desenvolver alguém numa sala de musculação, elas têm que criar um rapport, uma empatia. A pessoa tem que se conectar com ela. Pessoas precisam de pessoas. Então, antes da gente trazer, porque vocês vão com certeza ganhar esse site que eu fiz com esse treinamento, para levar para os seus colaboradores, faz ele com você. Empresário, responde as perguntas, se coloca nesse lugar e verifica se você está se desenvolvendo como você deveria estar. Beleza? É, a gente vai começar, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Aqueles que estão aqui, presentes aqui, obrigado, sejam bem-vindos. Esse treinamento eu vou colocar disponível na plataforma. Esse treinamento serve
tanto para os empresários quanto para vocês, colaboradores, se desenvolverem como especialistas, profissionais. Tudo que está aqui nesse material vai ajudar vocês a desenvolverem nesse novo ciclo que a sua academia vai começar a viver a partir de agora, ok? Então, ó, papel e caneta na mão, que a gente vai começar a compartilhar a tela, e eu vou precisar que vocês anotem, tem questões, vocês têm que responder. Se tiver com alguém do lado, você pergunta para a pessoa, vai ter questão que você vai fazer com colaboração, tá? Você vai poder até usar a internet. O importante agora é você focar nisso aqui. Então, como é um treinamento, eu gosto de passar alguns pontos aqui para a gente começar e para que vocês saiam daqui realmente com 100% de aproveitamento. Se não foi bom, tá tudo bem. Mas para não ser bom, você tem que assistir ele completo, fazer as tarefas e no final. Não, eu já sabia de tudo isso. Massa, mérito seu, excelente. Você é um profissional exemplar. Mas passa por esse momento, vive esse momento, faz tudo que está proposto para você, não por minha causa, mas se você está aqui é porque algo importante está prestes a acontecer na tua empresa. Isso aqui vai ajudar você a alavancar tanto a sua carreira, quanto o negócio e a sua empresa no geral. Beleza? Vamos compartilhar aqui um minutinho. Deixa eu aumentar aqui. Nessa tela. E aí, vocês estão vendo a tela aí? Legal? Tá dando para ver? Tá dando para ver a tela do conteúdo atrás? Tá legal? Beleza. Deixa eu só ver aqui. Eu não estou vendo minha tela. Aqui, legal. Então vamos lá. Qual que é a ideia, pessoal? Qual que é Vou minimizar aqui para eu conseguir ver tudo. Esse material ele é um material de treinamento, onde você pode estar usando com seus colaboradores na sua empresa, e você está se desenvolvendo e ajudando o desenvolvimento deles. A ideia é transformar a mentalidade e elevar o seu padrão profissional. Um treinamento completo para professores, gerentes, estagiários e também para vocês, empresários, tá? Como é que funciona? O que a gente vai ver hoje aqui no nosso treinamento? Ele foi desenvolvido especialmente para professores de educação física que atuam e desejam atuar em academias premium. Vamos lá, só contextualizando esse início para eu passar ele mais rápido. Pessoal, você tem duas opções. Sempre você tem, na verdade, atrás de você sempre tem 100 opções. Você tem algumas decisões que você pode tomar e só você pode decidir para onde você vai e em alguns momentos da sua vida. Uma decisão crucial entre dois caminhos coloca você em duas realidades completamente diferentes. Se você decidir ser uma pessoa profissional, se você decidir ser um profissional de verdade, ganhar para isso, ser uma pessoa que vai ser altamente remunerada, vai ter reconhecimento, vai ser uma pessoa um profissional que as pessoas vão desejar contratar, que realmente poucas pessoas vão ter o acesso, você precisa decidir ser um profissional. Não tem espaço para amador no mundo ganhando dinheiro e se desenvolvendo. Não tem. Infelizmente, se você quer ser um daqueles que realmente vai transformar a vida das pessoas, você vai ter que escolher ser um profissional e não um amador. O segundo ponto é, quando você escolher, decidir ser um profissional, você vai precisar abrir mão de como vive, das coisas que consome, dos lugares que anda, de pessoas realmente. Você vai precisar se afastar. Por que tudo isso, Matheus? Porque o principal pilar para um grande profissional é a mudança de mentalidade. Mudar a mentalidade. E hoje a gente vai passar por todas essas frentes, esses pilares de um bom profissional. Afinal, o que é um bom profissional? O que é um profissional de excelência? Então, os pontos que a gente vai fazer: transforme a sua forma de pensar, mentalidade. Excelência, eleve os padrões profissionais.
crie experiências memoráveis, desenvolva habilidades essenciais, que são as competências, alcance resultados superiores e impulsione sua carreira. Esse é um material que, se você realmente fizer ele com bastante empenho, você vai ver em você alguns talentos, alguns comportamentos que te levam para um dos lugares que a gente vai citar aqui. O que importa agora é você ser extremamente fiel com a verdade, com a verdade. Não adianta você falar o que você faria, não adianta você falar o que você acha, sendo que na hora você faz diferente, sendo que na hora você não é essa pessoa. Então, o primeiro ponto de um bom profissional é agir 100% com a verdade. E uma frase para a gente começar, eu quero que vocês anotem aí, é como a gente faz uma coisa, como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras coisas. Então, conforme você assiste isso aqui, a importância que você dá para isso aqui, a importância que você dá para tudo que é importante na sua vida. Então, comece a demonstrar o profissionalismo agora. Beleza? Então, a gente vai começar pelo módulo 1, que é o módulo de treinamento. Vamos iniciar aqui embaixo, para iniciar o treinamento. E a gente começa. Tá vendo? Vocês vão ter acesso também depois a esse... Não, é aqui, ó. Oba. Mostramento, beleza. Começar pelo módulo 1. Tranquilo. Pessoal, o objetivo desse módulo, deixa eu afastar para cá, tá? O objetivo desse módulo, apresentar um contexto de mercado de academia premium, identificar as expectativas do cliente nesse segmento e reconhecer a importância da excelência profissional. Olha só, a gente vai entender sobre o mercado de academia premium, academia que está mais, o estilo de academia, o nicho que mais cresce hoje no mundo, identificar as expectativas do cliente nesse segmento. O cliente que busca esse tipo de academia, esse tipo de serviço, quais são as expectativas dele? E aí vocês vão reconhecer a importância da excelência profissional, para você ser um profissional exemplar e ser bem remunerado por isso. O mercado fitness tem passado transformação significativa nas últimas décadas, com a crescente valorização de saúde e bem-estar. Aqui a gente fala um pouco sobre a crescente do mercado premium, tá? Algumas características do mercado premium. Presta atenção nisso. Pequeno volume de clientes, excelente estrutura de tecnologia, atendimento a um nicho específico de forma encantadora, preços acima da média do mercado. Por que tudo isso? Esse segmento atende um público que busca não apenas resultados físicos, mas uma experiência completa de bem-estar, atendimento personalizado e exclusivo. São clientes dispostos a pagar mais por um serviço diferenciado, que valorizam qualidade acima do preço. Então, observa uma coisa aqui. Quais são as diferenças entre uma academia premium e uma academia convencional? Quais são as diferenças? Principalmente, o aspecto, foco. O foco da academia convencional, ela está no volume de cliente. Já da academia premium, ela está na qualidade da experiência. Isso não isenta o resultado, tá? Mas o foco dele é na qualidade, não é na experiência. É o quão bom vai ser aquela experiência. E eu falo de experiências diárias. O atendimento, academia convencional, ele é padronizado, ele é organizado. Ele tem técnica, sim, mas ele é padrão. Academias premium, ele é personalizado. O que é personalizado? Quando você pega uma academia, uma blusa personalizada, você pega um quadro personalizado, você pega um caderno personalizado. Significa que aquela pessoa que executou aquilo fez para você. É único e exclusivo seu. Isso é personalização. Estrutura. Academia convencional, funcional. Muito boa às vezes, mas extremamente funcional. E a academia premium era sofisticada. Nem sempre os melhores equipamentos de ponta, mas ela tem sofisticação. Preço de uma é acessível, da outra é elevado. E o diferencial de uma é custo-benefício, da outra é exclusividade e excelência. Duas palavras que vocês vão ouvir muito quando a gente fala de academia premium, mercado premium e profissionalismo: exclusividade e excelência. Exclusivo é que ele não é acessível a todo mundo. Eu tenho essa garrafa aqui, eu tenho 100 clientes. 100 clientes. Essa aqui é preta, não apareceu na tela. Eu tenho, essa aqui também não vai aparecer, né? Aqui aparece. Eu tenho 100 clientes. Só que eu fiz 10 garrafas dessa na minha academia. E dessas 10 garrafas,
eu vou lançar num dia ou num horário específico aí, de madrugada, para só quem realmente quiser ficar acordado para comprar. Por quê? Porque ela é exclusiva. Nem todo mundo que quer pode ter. Nem todo mundo que tem dinheiro pode comprar. E nem todo mundo que tem dinheiro que quer pode fazer parte. Realmente é para um grupo de pessoas exclusivo, específico. Pensa em Hermès, né? Hermès, uma loja, uma marca de bolsas e acessório feminino. Ela só vende para quem ela quer. Você tem o dinheiro, você vai lá comprar e fala, infelizmente, a gente não pode vender para você. Então é muito louco isso. Exclusividade é isso. As pessoas pagam por isso, exclusividade. Elas pagam para se diferenciar, para se mostrar em outro padrão. Qualquer que seja o motivo dela. Exclusivo significa não é para todo mundo. E excelência é que sempre está acima da média, sempre está acima da sua expectativa. Então, esse é um grande diferencial do atendimento premium, é um grande diferencial do profissional premium, tá? A gente vai aqui para expectativas do cliente premium. Ele, ele tem expectativas peculiares, ele é muito exigente, e o cliente premium, ele é muito determinado. Como assim, Matheus, determinado? Ele vai atrás de uma coisa específica, e pode ter tudo. Se não tiver aquela coisa específica, ele não fica. Você vai identificar no teu mercado. O que eles esperam, né? O que esperam os clientes premium? Atendimento personalizado, reconhecimento pelo nome, atenção exclusiva, compreensão profunda das suas necessidades e objetivos específicos, profissionais qualificados, um espaço bem, conhecimento técnico atualizado, formação sólida, certificações reconhecidas, por mais que eles não perguntem sobre sua especialização, sobre a sua competência educacional, eles acreditam e fazem questão que você realmente seja um profissional. Eu já verificaram na recepção ou com alguma outra pessoa, mas até mesmo a maneira como você age, eles sabem, porque todos eles realmente são profissionais. Ambiente sofisticado, espaço bem cuidado, limpeza, decoração, uma atmosfera exclusiva. Ele tem que perceber que aquele ambiente foi modificado para ele. Equipamentos de ponta, tá? Quando a gente fala equipamento de ponta aqui, a gente está falando de, de um cuidado, claro que sim, de marca, claro que sim, de inovação, mas o cliente não deixa de ir porque você não tem uma tecnologia. Não, ele não deixa de ir por isso. Experiência diferenciada, atenção aos detalhes, surpresas positivas, antecipação de necessidades e a sensação, de novo, palavra exclusividade. Ó, aqui, cadê? Exclusividade. Aqui é o contrário. Então, no contexto de academia, prêmio, a excelência profissional não é apenas um diferencial, mas uma exigência. Os clientes desse segmento esperam um nível de serviço que justifique o preço realizado. Não tem espaço para amador. Não tem. Não tem espaço para, eu estou cansado. Não, o cliente ele chega todo dia para receber aquilo que foi lhe proposto, todos os dias. Essa é a mensagem. As vantagens. Quando você é um profissional premium, você justifica o valor cobrado, a percepção de valor está diretamente relacionada à qualidade do serviço prestado, gera fidelização, o cliente satisfeito com o atendimento tende a permanecer por mais tempo e promove marketing boca a boca. Não conto muito com isso, não é uma métrica que eu uso no nosso protocolo, mas ela acontece e muito, mas ela não está no nosso controle, tá? Diferencia da concorrência? Sim. Quando você tem um atendimento comprovado, personalizado e exclusivo, sim, o atendimento é um diferencial. Mas o atendimento nunca é um diferencial quando ele é dito por você, pelo profissional e pelo empresário. Mas sim quando ele é percebido pelo cliente e quando ele começa a ser exposto no mercado. Então, aí sim você percebe que o padrão está dando resultado. Então, não adianta, nosso atendimento é diferencial. Não, não é diferencial. Enquanto você fala que não é. Você pode ter um atendimento excelente, com processos de excelência, uma cultura de excelência. Quem vai dizer como é o seu atendimento, como ele está sendo visto e recebido, são os seus clientes. Cria uma cultura organizacional positiva, profissionais comprometidos com excelência elevam o padrão de toda a equipe. A excelência não é um ato, mas um hábito. Está aqui essa frasinha legal. Reflexão. Pense em uma própria experiência como cliente. Eu quero que vocês pensem. Quais foram os momentos que você se sentiu verdadeiramente valorizado por um profissional?
O que fez a experiência ser memorável? Como você pode aplicar esse insight em uma prática profissional? Agora é hora de você pegar a canetinha aí, hora de você pegar essa caneta, e você escrever. Vou te dar 60 segundos. Qual foi a experiência que eu tive de atendimento que eu realmente, que foi uma experiência que eu fui atendido por um profissional? Qual foi a experiência, os momentos, eu quero que você fale para mim, qual foi o momento que você foi atendido como profissional? Você foi atendido como profissional? A uma loja, um lugar que você foi? Eu quero que você me fale embaixo, qual foi o momento que você foi valorizado como um profissional? Quando foi que alguém te valorizou como profissional que você falou, poxa, nem eu sabia que eu era tão bom assim? Teve algum momento? Em algum momento, algum aluno, algum cliente olhou para você e realmente te exaltou como profissional? Te disse o que você fez é diferenciado? O como você me fez sentir realmente eleva o nível do seu atendimento? Faz sentido tu viver isso aqui porque realmente você é diferente? Qual foi a última vez que você ouviu isso e coloca o contexto embaixo, tá? E você vai explicar o porquê que fez essa experiência memorável e tudo. Eu vou te dar 60 segundos. Enquanto eu vou falando, você vai lembrando e vai escrevendo aí, tá? Eu vou só para a conclusão do módulo. O mais importante desse módulo é a gente entender como funciona o mercado premium, qual a expectativa dos clientes dentro desse mercado e o que realmente eles esperam receber das pessoas naquele ambiente. Quando você traz a pessoa para o ambiente antes dela conhecer o atendimento, antes dela passar pela experiência, é porque você vendeu uma imagem muito boa do que já é. Você vendeu algo. Aquele cliente ele tem um problema e ele acredita que ele vai resolver. Só que a diferença se faz quando ele conhece você, professor. Quando ele começa a ser acompanhado por você, professor. Esse cliente ele só vai saber realmente se existe excelência no que você está fazendo quando você começar a ser excelente com ele. E mostrar, não só mostrar ser excelente, quando excelência for a sua maneira comum de lidar com as coisas. Quem faz uma coisa, como você faz uma coisa, como você faz todas as coisas. Então pense nisso. Fizeram? Beleza. Então vamos pro próximo. Mentalidade profissional amadora. O objetivo desse módulo, a gente vai compreender as diferenças fundamentais entre o profissional e o amador. A gente vai identificar as características de mentalidade profissional e reconhecer o comportamento que diferenciam profissionais de excelência. Primeiro vamos entender o conceito de profissionalismo. Para cá. Eu tenho que fugir da câmera. Beleza. Vamos entender o conceito de profissionalismo? Vai muito além da formação acadêmica ou de algum registro profissional. Profissional, a gente, trata-se de atitude. Não importa o teu diploma, não importa a sua competência, não importa o quantos cursos você tem, não importa quantos posts no Instagram você tem, quantos mil seguidores você tem, não importa a collab que fez com você, não importa. O que importa para um profissional é a forma de pensar e agir que diferencia os verdadeiros, excelentes profissionais daqueles que apenas exercem uma função. Por quê? Porque como você age e como você pensa são as duas únicas coisas que você tem completamente domínio. Zona de controle e zona de influência. A sua zona de controle, o que você controla na sua vida inteira, você não controla nada, seu filho, sua esposa, seu cachorro, nada, nada. Você controla apenas a forma de pensar e a forma de agir. Somente isso está no seu controle. Você pode parar de pensar, ou você pode pensar e não agir. Agora, existe uma zona de influência, que profissionais influenciam outros profissionais, marginais influenciam outros marginais, qualquer que seja a competência. A influência exercida massivamente sobre uma pessoa fraca emocionalmente pode levar essa pessoa a ter o pensamento dela e ter a ação dela e fazer o mesmo que você. Mas isso não está no seu poder. Então, o seu poder está pensamentos e ações, ok? Então, como pensa e como age um verdadeiro profissional é o X da questão. Não importa o que ele ter cursos em Harvard, não importa. Se a maneira dele agir
e de pensar a respeito de não for percebida, tá? Definição de profissionalismo, segundo estudos da área de desenvolvimento profissional, o verdadeiro profissional envolve. É muito importante vocês tirarem uma foto ou anotarem isso. Um verdadeiro profissional envolve compromisso com a excelência, ele não tem compromisso com coisa medíocre, responsabilidade ética, aprendizado contínuo, integridade e confiabilidade, orientação para o resultado, resiliência e adaptabilidade. Eu poderia encerrar aqui o treinamento. De verdade. Poderia encerrar aqui. Por quê, galera? Aqui, na verdade, já se falou tudo que a gente precisa saber a respeito de um profissional. Tudo. Matheus, como assim? Compromisso com a excelência. Aquilo que não é a melhor maneira de fazer, ela não faz parte da sua maneira de agir. Ponto. Responsabilidade ética. Um bom profissional, ele é confiável. O bom profissional, ele é ético. O bom profissional, ele é educado. O bom profissional, ele sabe se portar, ele sabe chegar, ele sabe falar, ele sabe conduzir. Então, um bom profissional, ele não deixa dúvidas e ele não traz nenhuma preocupação para um gestor ou para um dono da academia, quando ele não está, enfim, sabendo que aquela pessoa vai comandar, né, as melhores práticas daquele momento. Aqui está um ponto onde vocês, professores, erram muito. Um bom profissional, ele tem um aprendizado contínuo, mas aí vocês têm a impressão que o aprendizado contínuo é estudar sobre mecânica, é estudar sobre treino, e você esquece de se desenvolver, você esquece de entender sobre mentalidade, você esquece de entender sobre assuntos que fazem parte da vida do seu aluno, do seu cliente. Você esquece de aprender sobre assuntos normais, globais que acontecem hoje em dia, tirando a fofoca. Você só estuda movimento, 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 e você vira um livro ambulante de fisiologia, de biomecânica, de treino. Isso não é ser um profissional. Você pode ser um expert naquilo, um doutor naquilo, mas isso não faz de você um profissional de. São coisas diferentes, tá? Integridade e confiabilidade, eu já falei, orientação para resultados, você só foca em resultados. Isso é muito importante, porque uma grande diferença entre o profissional e o amador é, na verdade, estar sendo orientado por coisas que não são resultados e levam ele a ter comportamentos dentro de academia, dentro de estúdio ou dentro da empresa que vão fora ou de incomum acordo com aquilo que foi colocado no início como regra. Muita liberdade, muita intimidade e pouca entrega. Resiliência e adaptabilidade. O bom profissional, ele sabe que o trabalho devolve. O bom profissional sabe que vai chegar um momento e ele vai alcançar o tão sonhado objetivo. Ele só não pode parar. Ele sabe que tem hora para acelerar, tem hora para diminuir, mas ele sabe que ele não pode parar. Essa é a mentalidade. Aqui a gente tem outro quadro, diferença entre profissional e amador. Aspecto foco. Já começa a se identificar aí, tá? Aspecto foco, mentalidade profissional. Resultados, excelência, mentalidade amadora, atividades, tarefas. Desenvolvimento, aprendizado contínuo, ele não para, não para. E mentalidade amadora, estagnação no conhecimento, já sei o suficiente. Não estuda, não lê o livro, não lê um artigo, não vê uma revista, não vai em curso, não faz imersão, não faz treinamento, não vai palestra, nada. Ele é o melhor do planeta. Consistência, alta qualidade constante. Aqui, a gente lima metade da academia. Alta qualidade constante, variação na qualidade. Amadores variam na qualidade, variam no atendimento, variam na intensidade, variam no humor, variam na emoção, variam em tudo. Não entregam nada consistente. A visão do profissional é estratégica e é de longo prazo, ele entende que o trabalho devolve a longo prazo. O medíocre, o amador, ele é imediatista e de curto prazo. Parece que todo mundo tem que dar algo para ele. Parece que o dono da academia, os outros professores, os alunos devem algo para ele. Ele quer ficar rico, mas ele não quer pagar o preço. Ele quer ser, que falem que ele é bom, mas ele não quer ser bom. E não quer se esforçar para ser. Então, um amador realmente pensa muito assim. A atitude do profissional é proativa, ele é antecipatória. Ele se antecipa não para ser ovacionado, não. Ele se antecipa porque ele sabe que melhorar a qualidade do serviço dele
ou fazer uma tarefa que pode atrapalhar o serviço dele, é melhorar a qualidade do teu atendimento e melhorar os resultados para com o aluno. Agora, atitude reativa e responsiva. Isso aqui acontece demais, a reatividade é a parte responsiva de amadores, né? De não assumir responsabilidade, de não cumprir as tarefas ou não fazer aquilo que não está no contrato, porque não foi combinado. Então, ele já mostra que realmente ele é um mediano, a pessoa que olha só para ela. Profissional é comprometido, total, independente das circunstâncias, e o condicional e variável, o comprometimento do amador. Em relação ao feedback, um profissional ele sempre está buscando feedback, se atentem a isso. O amador, ele evita, ele ignora, ele reage, ele não gosta e ele critica feedbacks. Ele fala que estão falando mal dele. É claro que tem uma cultura do feedback, não é de qualquer forma que você dá, e não é todo mundo, todo momento pode dar. Mas feedback é uma das ferramentas mais poderosas dentro de uma cultura de excelência. Quais são os pilares de uma mentalidade profissional? Mentalidade profissional é sustentada por 3 pilares fundamentais. 3. Presta atenção nisso. Satisfação, envolvimento e comprometimento. Esses elementos formam a base para uma atuação verdadeiramente profissional. Por quê? Olha só, satisfação. O profissional que se sente satisfeito com a sua função e trabalho, exerce atitudes positivas e auxilia sua equipe a conquistar bons resultados. Satisfação profissional está relacionada ao alinhamento entre valores pessoais e atividade exercida, bem como o reconhecimento do impacto positivo do trabalho realizado. Esse é um grande ponto que a gente tem que tocar em relação ao amador. Mas eu vou terminar aqui o profissional. Sinais que um profissional ele está realmente satisfeito. Satisfeito, ele não está 100% satisfeito, mas ele valoriza e a satisfação de estar naquele momento, a gratidão de viver o seu melhor naquele dia, fazendo aquela função, é claro para ele quando a gente percebe que o entusiasmo genuíno pelo trabalho, a energia positiva transmitida aos clientes, orgulho ao falar sobre a profissão, e ele busca por significado e propósito. Logo, esse profissional ele vai estar satisfeito em outros lugares mais altos. Por quê? Porque mais pessoas precisam passar por essa experiência. Então, esse cara, quando é um estagiário e vira um professor, rapidamente ele vai para coordenador e rapidamente ele pode ser até mesmo um sócio. Eu já formei vários estagiários que viraram donos de negócios multimilionários. Então, eu não estou falando algo que é impossível, estou te falando algo que mentorados meus já passaram. Eu tenho 10, de 8 a 10 cases, eu tenho 4 cases extraordinários, 4 cases de multimilionários que eram estagiários de educação física. 4 cases. Eles não eram nada na sala de musculação, e hoje eles são multimilionários. Multimilionários mesmo. Acumulam milhões em empresas. Isso em menos de 10 anos. Porque entender que eu estou orgulhoso, eu estou feliz, eu estou satisfeito com o que hoje eu tenho, não tira de mim a vontade de buscar mais satisfação, mas hoje eu vou ser o meu melhor aqui, vou ser o mais feliz aqui, o mais alegre aqui, vou entregar o máximo onde eu estou. Essa é a ideia. O amador, ele pensa completamente ao contrário. O amador, ele vive reclamando porque ele acredita que precisa estar num lugar melhor, precisa ser mais reconhecido, e ele não exerce o que ele deveria exercer no estado presente, no momento atual. Ele não atende, ele não surpreende, ele não é excelente, porque ele está perdendo tempo reclamando de onde ele está, que ele é o único culpado de estar nesse lugar. Então, por isso, cada vez mais, ele fica mais distante dessa realidade. Envolvimento. Sentir-se envolvido com o trabalho permite ao profissional tomar iniciativas, resolver problemas e buscar soluções de forma mais eficiente. O envolvimento se manifesta quando o profissional se sente parte integral do processo, compreendendo com a sua atuação, contribui para o todo. Ele se envolve. Ele se envolve. E você percebe isso no teu lugar. Sinais de envolvimento profissional. Quais são os sinais de envolvimento profissional? Interesse genuíno pelo desenvolvimento dos clientes, participação ativa em discussões e melhorias, conexão emocional com os resultados e atenção aos detalhes do processo. Comprometimento, fator fundamental para o profissional que quer se destacar, o comprometimento se traduz na consistência. Ponto. Comprometimento se traduz em consistência.
perseverança e dedicação. É isso. Sinais de comprometimento profissional, consistência na entrega, independente das circunstâncias, cumprimento de prazos e promessas, persistência diante de obstáculos, disposição para ir além do mínimo necessário. Aqui, galera, a gente já lima 80% já dos profissionais. Infelizmente, é a verdade. Proatividade e reatividade. Antes, deixa eu só trocar aqui a tela, deixa eu ver se tem mais, se tem gente para entrar. Uhum. Legal. Deixa eu trocar de tela agora. Vamos lá. Vamos lá. Um profissional proativo. Profissional proativo. Vamos lá. Tem algum profissional proativo aí? Quem está aí sentado assistindo? Você acha que você é proativo? Você está com, às vezes, os seus colegas de trabalho aí do lado. Eu vou te colocar na sinuca de bico agora. Vou te colocar na sinuca de bico agora. Você está com os colegas do lado aí. Você, às vezes, está com o seu gerente ou dono da academia contigo aí, fazendo esse treinamento. E agora eu vou fazer essa pergunta para eles em relação a você. Para eles. Então, essas perguntas agora, eu quero que você olhe para você, claro, você vai olhar para você, vai se responder, e você vai olhar para os outros na sua volta aí, e na sua mente, você vai ver se você vê, não fala que ele é ou não é, porque às vezes você não vê, você não está prestando atenção nisso. Mas segundo o teu ponto de vista, que sim é um ponto importante, ele é seu, ele é único, é a sua opinião sobre algo, tá? Mas segundo a sua opinião, não precisa falar. Olha para o teu colega, depois de olhar para você, e pensa o seguinte: você antecipa as necessidades e problemas? Você antecipa isso? Você antecipa essas necessidades? Você antecipa problemas? Você busca soluções antes que sejam solicitadas? Quando você faz isso, você busca solução, beleza. Eu busco ou não busco? Mas qual é o teu colega do teu lado? Você vê ele buscando soluções para problemas? Você vê as pessoas buscando uma solução antes mesmo dela ser solicitada? Terceira pergunta. Você planeja com antecedência? Existe um planejamento antes que aconteça algo? Você está assistindo aí, sozinho com alguém do lado. Não adianta você mentir para você mesmo. Agora é a hora que você tem que olhar para você e começar a se corrigir. Começa a identificar em você o seu comportamento e começa a resolver isso, tá? Você aprende continuamente para prevenir problemas futuros? Você aprende continuamente? Onde é que você aprende? Onde é que você está estudando? O que que você está fazendo? Quais cursos? Quais palestras? Quais treinamentos você tem ido? Você foca somente no que você pode controlar ou você está focado em problema que você não tem nada a ver? Você age independente das circunstâncias ou é preciso? O teu gerente superior está te chamando, está te dando direção e está pedindo para você fazer o que você sabe que tem que ser feito. Um exemplo, um professor percebe que o cliente está executando um exercício com técnica que, embora não seja perigosa no momento, pode causar problemas a longo prazo. Ele aborda o cliente de forma construtiva, explica os potenciais riscos, demonstra a técnica correta, mesmo sem ter sido questionado. Isso é básico. Isso é básico. Básico. O pior é, e quando você é ativo e percebe que no time existe alguém que faz o contrário da cultura do time, qual é a tua reação? Você fala mal dele nas costas? Você vai lá no teu gerente depois e fala, poxa, o cara ali é ruim demais, mano. Tô te falando, você manda esse cara embora. Você exorta ele? Ou você é profissional o suficiente para entender o como ele vê e percebe, perguntar se ele quer e necessita de ajuda, se coloca à disposição para poder ajudar, amparar e ajudá-lo na evolução?
e traz, talvez, para o time uma realidade que ninguém está vendo. Todo mundo precisa de uma melhoria contínua. E às vezes traz um treinamento, traz uma ideia para o dono. Esse é um verdadeiro profissional. Então, se você não estiver fazendo isso, meu querido, desculpa te falar. Não importa se você é academia de bairro, não importa se você é academia que custa R$ 50, R$ 80, R$ 100, não importa a academia que você está. Não importa. Não importa. Eu ganhava R$ 4 hora aula. R$ 4 hora aula eu ganhava, tá? Isso não me coloca melhor nem pior do que vocês. Só que por onde eu passei, e até hoje, eu sempre fui visto e tido como um excelente profissional. Muita gente não gostava do meu jeito, não gostava de mim, enfim, mas ninguém nunca questionou o meu profissionalismo. E profissionalismo muitas vezes era em não saber como atuar em algum momento. Então eu não atuava, deixava claro que eu estava aprendendo. Ali eu já tinha mentalidade profissional, que é o que a gente está falando aqui agora. Agora o medíocre é daquele cara, né? Ele espera que o problema apareça para então ele agir, responde apenas quando ele é solicitado, não no grupo esse cara responde, improvisa sem planejamento adequado, culpa circunstâncias externas por resultados negativos, aprende apenas o suficiente para resolver problemas imediatos, espera que a oportunidade surja e resolva a vida dele, ele foca no que não pode controlar e ele age apenas quando as condições são favoráveis. Exemplo, o professor observa um cliente executando exercício com técnica adequada, mas não intervém porque não foi contratado para isso. Pô, não fui contratado para isso. A técnica está errada, mas eu não fui. Eu fui contratado só para observar o salão aqui. É low cost academia, não posso intervir. O cliente não lhe pediu ajuda, ele só oferece orientação quando o cliente já está sentindo dor ou quando é diretamente questionado. Esse é o famoso cara que ele só vai no tranco, só pega no tranco. Não é ninguém que está aqui, com certeza, né? Acredito eu. Estudo de caso de um cliente insatisfeito. Eu vou passar essa parte, vocês já devem conviver com isso. Um cliente insatisfeito é um cliente que abordagem amadora, né? Um cliente de uma academia premium que está insatisfeito com seus resultados após 3 meses de treino. Ele aborda o professor de forma irritada, questionando a eficácia do programa e mencionando que está considerando cancelar a sua matrícula. Isso acontece aí? Porque aqui na minha, que são 50 alunos, só acontece. Na sua não acontece. Qual que é a abordagem amadora? Ele fica na defensiva, justifica que o programa é cientificamente comprovado, culpa o cliente por possível falta de disciplina ou alimentação inadequada, ele minimiza a reclamação, dizendo que os resultados levam tempo, ele sugere talvez o cliente tenha uma experiências irrealistas e propõe continuar exatamente com o mesmo programa, sem mudar nada. Olha a diferença de uma abordagem profissional. Primeira coisa, escuta ativa. Escuta sem interromper. Ouve. Segundo ponto, demonstra empatia genuína com a frustração do cliente. Como? Com o olhar, com o semblante, com os gestos, se colocando em servidão. Eu estou aqui para te servir. Eu te entendo. Pequenas palavras para demonstrar que está sendo ouvido, está sendo entendido aquele questionamento. Só no terceiro ponto, olha isso, só no terceiro ponto, um profissional vai agir de acordo com o protocolo da academia ou de acordo com a ética de trabalho, exige, propõe uma reavaliação completa e ajuste do programa. Abençoado, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. O que esse cara fez foi o mínimo. Ouviu, foi educado, demonstrou empatia, assumiu a responsabilidade pelo resultado, independente das causas. Eu concordo 100% com você, porque o senhor não está satisfeito, ele traz para nós um grande problema. Por quê? Porque nós não estamos suprindo as suas expectativas. Então, ou não fomos o suficiente claros na comunicação inicial do programa, ou então nós nos perdemos na comunicação e acompanhamento do senhor. Então, eu já te peço perdão por isso está acontecendo e assumo completamente a culpa. Se existe alguém aqui que precisa resolver isso, sou eu. O senhor falou com a pessoa certa. E tenha certeza que o senhor foi ouvido e este problema será resolvido. Não só o seu, mas o de decorrentes também com outros alunos da academia. Te agradeço pelo feedback.
E agora, como eu acredito que a gente pode fazer? E eu vou aceitar completamente a opinião do senhor, né? Para a gente fazer de uma forma que seja percebida que agora o senhor está sendo atendido. Vamos dar continuidade no treinamento? Não precisa preocupar em cancelamento. Nos dê essa chance de mostrar que sabemos fazer. E eu me proponho, me comprometo com o senhor de trazer mais resultados. Cara, isso é um atendimento. Então, ele propõe uma reavaliação completa, ajuste um programa, estabelece metas intermediárias mais claras e mais mensuráveis, aí ele melhora a comunicação, vê o que esse cara consegue fazer, o que ele não consegue de verdade, oferece um acompanhamento mais próximo nas próximas semanas. Todo dia eu vou dar uma olhada no seu treino, perguntar como é que o senhor está, e eu vou estar aqui para receber feedback. Eu vou mudar um pouco o seu treino, então mudar um pouquinho como o senhor vai lidar com a parte de treinamento, vou especular sobre a alimentação e tentar entender um pouco mais do senhor para a gente trazer mais resultados. O senhor se incomoda? Não, é isso que eu quero. O cliente quer isso. É isso que o cliente quer. Ele pagou para receber isso no meio do caminho, vocês viraram amigos. Aí você esquece. No meio do caminho, teu celular é mais importante. Teus compromissos fora da academia é mais importante. Teu personal é mais importante. E aí tu esquece do salão. Tu esquece que é aquela empresa, a empresa que vai te alavancar. É aquela empresa, é sendo excelente ali, que a sua repercussão vai aumentar. Não é sendo personal. Não. Personal escravo, tá? Faz perguntas para entender melhor o contexto complexo, alimentação, sono e estresse. Beleza. Vamos entender a conclusão desse método aqui? Neste módulo, exploramos as diferenças fundamentais entre mentalidade profissional e amadora. Compreendemos que o verdadeiro profissional vai além da formação ou título, manifestando-se através de atitudes, comportamentos e uma mentalidade específica. Cara, a mentalidade sempre pode ser melhor. Lembra dos pilares? Satisfação, envolvimento e comprometimento? Satisfação, envolvimento e comprometimento, juntamente com uma abordagem proativa, formam uma base, uma atuação profissional. Agora, no próximo módulo, a gente vai explorar as competências essenciais. Daqui a pouco a gente vai fazer as tarefas, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá. Vamos lá. Competências essenciais. Matheus, o que são competências essenciais? Existem competências técnicas, aqui eu estou falando de parte técnica agora, existem competências técnicas que elas são necessárias para um profissional de excelência. Então, não é tudo força de vontade, tá? Força de vontade não funciona. Eu preciso ter habilidades, competências, a parte técnica que vão me levar a ser um profissional exemplar. Primeiro eu sou, executo, faço isso com várias pessoas, faço isso em várias situações, faço isso por um longo tempo, depois eu sou reconhecido. Então, se o seu ponto é ser reconhecido, sem estar fazendo, você nunca vai ser reconhecido. Primeiro, você tem que passar longos anos fazendo, provando. Em qualquer situação você faz, qualquer tipo de pessoa você faz, enfim, qualquer que seja a sua excelência profissional. Vamos ao objetivo do módulo? Identificar competências técnicas essenciais para profissionais de educação física e compreender a importância das competências comportamentais no atendimento de excelência. E a gente vai aprender a desenvolver estratégias para aprimoramento contínuo da competência. Então, primeira coisa, vamos identificar as competências, vamos compreender a importância delas e vamos desenvolver estratégias para aprimorá-las ao longo do minha jornada de trabalho. Vamos lá, eu vou passar para as competências direto, tá? Competências técnicas. Primeira, conhecimento científico atualizado. Meu querido, você é educador físico, você é professor, você é personal, você é professor de salão, é um gerente, é um coordenador, onde a única coisa que as pessoas fazem aí é levantar peso, é trabalhar a parte de resistência, seja área de condicionamento físico, seja área de hipertrofia, de força, qualquer que seja a valência, né, que a gente usa, qualquer que seja as especificidades que você usa, é força, é agilidade, é potência, é crossfit, é funcional, tá. O que quer que seja que você trabalhe aí. Conhecimento científico atualizado. Quais foram os últimos estudos? O que se comprova agora? Pô, se a gente for falar de força e hipertrofia, eu sou professor há 22 anos ainda. Eu dou aula ainda. Dou aula porque eu quero, não porque eu preciso. Dou aula porque eu quero. Eu tô a par de tudo que acontece
de tudo que acontece de novidade em relação a tudo relacionado ao treino, ao wellness, a mercado. Todos os dias, na minha agenda, tem 2 horas, na minha agenda tem 2 horas travadas, todos os dias, inclusive sábado e domingo, para estudo. Nessas 2 horas, 1 hora é específica para estudo do meu negócio, da parte física, da parte fitness, e 1 hora é específica para estudo de mercado e meu desenvolvimento pessoal. Além de ter 1 hora separada para o meu estudo espiritual. Então, são 3 horas do dia da minha agenda separada. 3 horas do meu dia, todo santo dia, para me aperfeiçoar. Conhecimento, base de tudo. Conhecimento científico, práticas recomendadas, leitura regular de artigos científicos, participação em congressos e eventos científicos, assinatura de periódicos e plataformas de conteúdo científico, participação em grupos de estudo e discussão. Então, vamos lá. Se você não tem o conhecimento científico atualizado, 2025, 26, artigos 2024, 25, publicado na American College, qualquer que seja outro lugar, outra faculdade, estudo que está sendo feito, pesquisa que está sendo feita, pesquisa que muda a parte como você treina e pensa a respeito de treino, ou de descanso, ou de alimentação, ou de qualquer coisa relacionada ao bem-estar, anota isso, que são práticas que você precisa fazer para você se atualizar. Ponto. Práticas. Avaliação física avançada. Você ainda faz a avaliação do mesmo jeito. Você ainda pega do mesmo jeito. Ah, Matheus, 7 dobras, ok. Biopedância, ok. Mas não precisa ser só isso. Qual a prática recomendada? Domínio diferente de protocolo de avaliação, utilização de tecnologia avançada de mensuração. Use a tecnologia para dar resultados diferentes para o cliente. Resultados mais profundos em relação ao que foi apresentado na avaliação. Interpretação precisa dos resultados. Todas as tem avaliação, tem um monte de indicador. Talvez você não sabe nem para que servem esses indicadores e qual a função de cada um deles. É muito importante você saber disso. E a comunicação clara dos resultados ao cliente. O teu cliente não é profissional de educação física nem da saúde. Ele não quer saber de termo técnico, ele quer saber o que ele faz. Ou o que ele não faz. O que ele tem, o que ele não tem. Só isso. Prescrição de exercício personalizada. Cara, você tem que saber diferenciar exercício. Respeitar as individualidades biológicas e parar de passar a mesma série para todo mundo. Entender o estímulo que funciona com aquele aluno e ter essa personalização também como conhecimento para poder entender e ter um leque maior de habilidades. Quais são as práticas disso? Adaptação de exercícios para necessidades específicas, periodização avançada de treinamento, monitoramento e ajuste constante de prescrição e uma integração de diferentes métodos de treinamento. Cara, aqui é teste, aqui é a parte linda da nossa profissão. É onde você vai começar a planejar para construir a saúde que aquela pessoa quer. Isso é tão louco. Eu viajo nisso, que eu acho que nenhuma profissão faz o que a gente faz. É muito louco. Conhecimento de populações especiais, domínio de adaptações necessárias para entender clientes em condições especiais, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas de reabilitação. Quando chega uma pessoa aí que ela tem uma doença específica, você vai ter que entrar na hora no Wikipedia ali ou no ChatGPT para saber que doença é essa, você nunca nem ouviu falar. Muitas vezes você não sabe como agir e essa pessoa achou que você era profissional. Na hora que você não sabe algo que você deveria saber, lógico, a humildade de falar que não sabe, conquista. Mas tem coisa que mostra incompetência. Não confunde. Tem coisa que é incompetência, ok? Então, cara, você tem que saber sobre treinamento com gestante. Você tem que saber sobre treinamento com pessoas adaptadas, PNE. Tem que saber como lidar com pessoas com cardiopatas. Tem que saber com pessoas com diabetes, tipo 1, tipo 2. Tem que saber qualquer que seja o tipo de doença. Se a pessoa está ali com a prescrição médica, ela pode fazer exercício, você tem que saber como lidar com ela. Às vezes na academia tem um cara só. E aí, quando perguntam, é o coordenador, muitas vezes, né? Domínio de técnicas avançadas, certificações, metodologias especiais. Matheus, para que isso? Cara, eu sei sobre mobilidade, sobre alongamento, sobre terapia de sono, sobre várias coisas. Para que isso? Porque eu uso isso, às vezes, numa conversa, eu uso isso, às vezes, numa recomendação. Nem tudo você vai ter que colocar a mão na massa. Começa a usar seu intelecto para entender que você é um HD com muita informação, que essas informações e a prática delas levam você ao profissional que você quer ser. Entende?
Análise de resultados e ajustes, tem que saber muito bem analisar as resultados, ajustar de forma correta para trazer o resultado desejado, tirar ou colocar, trocar, avaliar. Você só vai saber disso se você saber analisar, souber analisar bem os dados. Quais são as práticas recomendadas para isso? Registro sistemático de dados de treinamento. Registre os treinamentos. Se na sua academia não tem um sistema que ele vem trazendo para você uma maneira de você organizar os treinamentos e a evolução dos treinamentos dos alunos, organiza você e apresenta para o dono. Com certeza, você pode ser uma pessoa que vai encabeçar isso. Eu encabecei isso quando eu era estagiário. Eu organizei isso na minha academia quando eu era estagiário. E a academia toda começou a fazer dessa forma. Porque dados é muito importante. Se eu não tenho dado, a gente não pode gerenciar aquilo que a gente não pode mensurar. Entende? Utilização de métricas objetivas de progresso, identificação de padrões e tendências, tomada de decisão baseada em dados. Cara, decisão não é tomada em cima de achismo. Um bom profissional, aqui na minha academia e nas minhas empresas, funciona assim. Quando você vem trazer para mim uma solução, aqui todo mundo já sabe. Se ela é baseada em dados, pode ser Instagram, anúncio, feedback, sucesso do cliente, qualquer coisa. Se ela é baseada em dados, eu paro, sento contigo aqui na minha frente e a gente troca ideia. Se ela é baseada em achismo, não precisa me falar. Por quê? Não, mas ignorância, não. Se for para basear em achismo, prefiro basear no que eu acho, que para mim o prejuízo é meu. A empresa é minha, as contas quem paga sou eu. Se der ruim, a responsabilidade também é minha. Então, se fossem dados fundamentais, científicos ou dados comprovados, deixa o meu achismo, não me compartilhe o seu. Não faz sentido, entende? Então, em cima de dados a gente toma decisões. Em cima de achismo, eu acho. Então, deixa eu tomar. Eu tiro um peso da pessoa de querer dar uma ideia que não funciona. Agora, se ela dá uma ideia em cima de dados, eu vou parar, eu vou ouvir. E se for boa, com certeza, ela vai ter todo o mérito disso. Essa é a ideia. Olha só. O que diferencia até que. Deixa eu ver se eu compartilho isso aqui. Só isso aqui, ó. Ah, isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu preciso fazer isso. O que diferencia o diferencial técnico profissional de excelência? O que diferencia tecnicamente um profissional de excelência não é apenas o volume de conhecimento, mas a capacidade de aplicar conhecimento de forma contextualizada, adaptar técnicas para necessidades individuais específicas, reconhecer quando buscar conhecimento adicional, que o dele já não basta e ele precisa se atualizar, integrar diferentes áreas de conhecimento e traduzir conceitos complexos e orientações práticas. Esse é o grande diferencial técnico, aqui é competência técnica de um profissional de excelência. Competências comportamentais. Agora a gente pega aonde não é técnico. Então, você que é um viciado em estudar sobre coisa técnica, você que é um professor viciado em estudar movimento, viciado em estudar isso, a sua disciplina agora é em cima desses aspectos de competências que são competências comportamentais. Então, a gente deixa a competência técnica de lado e agora eu vou ver quais são as habilidades, talentos e competências que você tem de comportamento que atendem um bom profissional, que são consideradas por excelentes profissionais pelo público que busca profissionais assim no mercado de fitness. Vamos lá? Primeiro, comunicação eficaz. A capacidade de se comunicar de forma clara, assertiva e empática, adaptando a linguagem ao perfil do cliente e garantindo a compreensão mútua. É uma conversa onde são dadas informações, ou passos, ou esclarecendo algo que é muito bem entendido, de forma muito empática e agradável pelo seu cliente. E você entende novamente aquilo que você está falando. Acaba que você está prestando tanta atenção que você entende. Vamos lá. Comportamentos observáveis, escuta ativa e genuína. Isso aí já eliminou 90% da sala. As pessoas querem mais falar do que ouvir. Quando você ouve criticando e julgando. Escuta ativa e genuína é ouvir sem julgar. Clareza na transmissão de instruções.
feedback construtivo e motivador e adaptação de linguagem ao interlocutor. Segundo ponto, inteligência emocional, habilidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções e compreender as emoções dos outros, mantendo equilíbrio emocional mesmo em situações desafiadoras. Quais são os comportamentos que a gente observa nas competências comportamentais de uma inteligência emocional, uma pessoa que domina isso? Autocontrole em situações de pressão, empatia com dificuldades de clientes, não julga o cliente, não fica sem paciência. Isso aqui para mim nossa, foi difícil, gente, foi difícil. Mas hoje, graças a Deus, percepção de sinais não verbais. Todo tempo a gente está comunicando com as pessoas. Existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Essa roupa que eu tô aqui, ó, ela tá passando uma comunicação para vocês. O cenário, ele está passando uma comunicação. A maneira que eu falo, ela passa uma comunicação. Tudo que eu faço, o como eu faço, ou como eu ando, o ambiente que eu tô, transmite uma informação. Isso é uma comunicação. Ter a percepção dos sinais que são emitidos através desse ambiente, ela coloca o nosso cliente em uma situação que ele está o tempo todo também nos comunicando algo, a maneira como ele age, o seu comportamento em relação ao seu movimento. Estar atento a esses sinais é super importante porque muitas vezes eles nos dizem mais do que as palavras. E essa percepção, ela antecipa processos que podem vir a ser constrangedores e difíceis para o nosso cliente. Isso faz com que ele tenha uma conexão maior com você. Então, perceber os sinais, ter essa percepção sobre a comunicação não verbal é primordial e essencial para um profissional de excelência. Resolução criativa de problemas. Cara, capacidade de identificar desafios, analisar alternativas e implementar soluções criativas e eficazes. Acabei de falar sobre isso. Adaptar diante de imprevistos. Pensamento lateral na busca de soluções. O que é pensamento lateral, gente? Eu saio um pouco do tradicional e penso um pouco do que eu posso fazer fora daquilo que normalmente é uma tomada de decisão para resolver esse tipo de problema. Improvisação estruturada, quando necessário, e antecipação de potencial de problemas. Olha que louco isso aqui. Por exemplo, no grupo Fazano de hotéis, cada colaborador, ele tem até $2.000 por dia. Cada colaborador, estou falando do cara do estacionamento, faxineiro, todo mundo, tem um orçamento de até $2.000 para resolver qualquer problema que venha acontecer com qualquer cliente ao redor do hotel. Olha que louco. Se o cliente estiver passando por um problema que necessite de dinheiro naquela hora, o funcionário tem um cartão que ele passa do hotel, de até $2.000 por dia, cada funcionário. Entende isso? Ele não está dando isso para o funcionário. O dono dos maiores redes de hotéis do mundo, ele não deu um cartão cheio de dinheiro para o colaborador. Não é isso. Ele deu poder, ele deu confiança, ele deu autoridade para aquele cara, para aquele funcionário, aquele colaborador, resolver qualquer problema que ele vê, ou que ele perceber, ou que ele presenciar. Porque se for um problema que eu não tenho como resolver, não é da minha competência, mas ele é de competência financeira, o hotel dá o dinheiro para o cara resolver. Cara, isso é sensacional. Pensa nessa gestão. Agora pensa nesse colaborador, que seja um faxineiro, que seja um segurança lá de fora, qualquer que seja ela. O quanto essa pessoa percebe que é valorizada, o quanto ela percebe que as pessoas confiam nela, e quanto de confiança ela passa para as outras pessoas pela qual ela se encontra. Porque ela sabe que não existe nada que ela possa, pelo menos, se esforçar muito para resolver, que já pode resolver um problema. Às vezes, não resolver o problema, resolve também. A sua proatividade em se preocupar, às vezes resolve um problema que não era tão grande. Mas se eu entrar nisso aqui, a gente vai para outro assunto, mas só entende. Gestão do tempo e organização, competência comportamental, comportamento e pontualidade impecável. Cara, não tem que se chegar atrasado. Não tem motivo para você chegar atrasado. Não tem motivo. Não existe motivo. Ah, meu filho, não existe motivo. Organização, competência, profissionalismo, ele requer pontualidade. Percepção antecipada de sessões, organização de materiais e espaço, equilíbrio entre a atenção ao cliente e o controle do tempo. Trabalho em equipe, comportamentais é muito, né?
Trabalho em equipe, comportamento observável. Cara, capacidade de colaborar efetivamente com outros profissionais. Trabalhar em equipe não é ser um cara gente boa, trocar ideia e ser o Zé Graça da galera, não. Não é isso, tá? Não é isso. Um trabalho em equipe, ele envolve uma colaboração com colegas de diferentes áreas, em uma empresa no modo geral. Ele envolve compartilhamento de conhecimento, quando você começa a compartilhar coisas, estudos, compartilhar soluções. Ele envolve tudo isso. Ele envolve reconhecimento do trabalho alheio. Cara, ele reconhece, ele exalta, ele parabeniza. A pessoa que sabe trabalhar com o time, ela sabe lidar com todos esses aspectos, tá? E uma comunicação respeitosa e construtiva. Agora deu praticamente 1 hora de treinamento. A gente vai encerrar mais 30 minutinhos de encerra, tá, pessoal? Arará. Motivação e influência. Habilidade para inspirar, motivar e influenciar positivamente os clientes, ajudando a superar barreiras e manter o comprometimento com seus objetivos. Os comportamentos de quem é um motivador e influencia, entusiasmo genuíno e contagiante, capacidade de inspirar pelo exemplo, adaptação do estilo motivacional ao perfil do cliente, celebração de conquistas intermediárias. Desenvolvimento de competências. Agora a gente entra num ciclo de desenvolver as competências. Vocês estão comigo aí? Tudo certo? Vamos lá. Olha, todo desenvolvimento, gestores e professores, todo desenvolvimento, ele tem que ser um processo que tenha continuidade, um processo que não pare. Assim como a gente se desenvolve como pessoa, o nosso corpo, a gente vai ficando velho, a gente chega uma fase que a gente para de desenvolver e começa a morrer. O homem aos 30, as mulheres aos 28 anos de idade. A gente para de produzir e começa a perder. Mas isso é parte do nosso desenvolvimento. A gente nunca dá uma pausa. Desenvolver competências é ter um movimento contínuo em direção a uma melhoria contínua. Eu não digo perfeição, porque ela não existe. Ele requer uma avaliação honesta, então você tem que estar preparado para receber feedback e tem que ser honesta, porque senão ele acaba com todo o processo, porque você tem 5 pessoas na tua equipe fazendo tudo muito certo e de repente, porque uma pessoa não sabe receber muito feedback, ela faz algo diferente porque não convém a ela fazer aquilo e você não consegue ser honesto com ela e fazer com que ela mude. Então você deixa. Tá errado. Completamente errado. Essa pessoa fora da cultura, tá fora da cultura, ela tem que passar pelo treinamento, ela tem que passar pelos ajustes, reajustes, tudo. E se não der certo, ela tem que, infelizmente, deixar de fazer parte da equipe. Porque é alguém que não carrega aquilo que você carrega. Então não faz sentido. Tá? Como é que funciona esse ciclo de desenvolvimento de competências? Primeiro, autoavaliação. Identifique honestamente suas forças e áreas de desenvolvimento, tanto em competências técnicas quanto comportamentais. Então, para desenvolver qualquer competência, qual é o primeiro ponto? Anotem, por favor, anotem. Isso aqui muda a carreira de vocês, tá? Foi num treinamento assim que eu mudei minha forma de perceber as coisas. Identificar honestamente quais são minhas falhas, onde eu preciso melhorar. Ferramenta, feedback de cliente e colega, reflexão estruturada, avaliações formais e mentorias. Se você não consegue ver isso, você vai selecionar algum colega pelo qual você sabe que ele não vai faltar com a verdade, que ele é melhor do que você tem que saber isso, que ele é melhor que você, ou pelo tempo, ou pelo que ele faz, você se espelha nele, ou mesmo o teu chefe, ou até mesmo alunos pelos quais você tem uma relação profissional com eles. E você encara eles como uma pessoa muito importante, que o feedback deles seria importante para você. Para eles, isso aí já vai levar o teu nível. E você pede uma avaliação sobre alguns pontos que você tem dúvida. E você diz que está aberto a receber esse feedback, porque você quer melhorar. E por isso você está perguntando para ele. E se ele não souber essa resposta de imediato, que ele observe nos próximos dias e tenha a liberdade de vir falar contigo e dar o feedback, porque você dá essa liberdade para ele. Então é muito importante isso. Não se autoavalie se olhando no espelho. Se autoavalie pelos resultados da sua volta e perguntando pessoas que podem te avaliar. Depois, priorização. Determine quais competências terão maior impacto em sua atuação profissional e no valor percebido pelo cliente. Beleza.
quais dessas competências técnicas e comportamentais, vamos supor que você tem que melhorar 5 de cada. 3 de cada, 5 é muito. Vamos supor 3 de cada. Então, eu preciso melhorar 3 competências técnicas e 3 competências comportamentais. Quais dessas duas frentes, quais delas são mais significativas, trazem mais impacto no trabalho que eu faço no momento que eu estou? Foca nelas. Ou, se tem alguma delas que são comportamentos e habilidades angulares. O que é angular? Eu melhoro essa aqui, automaticamente várias outras em volta desta, em torno dela, melhoram também. E eu tenho que ter essa visão. Não melhora o que você acha que, eu gosto mais assim, então eu vou trabalhar mais a minha comunicação. Acho que é melhor. Não, quando a sua atitude, às vezes, é um principal problema, e a sua atitude vem de não perceber, às vezes, o que o cliente quer, por não saber ouvir, a tua principal competência a ser melhorada, comportamental, é escutativa. E não é comunicação. Entende? Ela está totalmente ligada a uma falha que você tem no salão com o seu aluno ou em você com você mesmo. Então, eu vou fazer autoavaliação, depois eu vou fazer a priorização, o que eu vou priorizar para melhorar. Depois eu vou planejar, estabelecer um plano estrutural de desenvolvimento com metas específicas, mensuráveis e com prazo definido. Se não tiver meta, se não for mensurável, se eu não souber, era isso e agora é isso, qual a transformação, qual o objetivo, o resultado que eu quero, e se não tiver uma data, se não tiver esses 3 pontos, você não vai fazer. E eu acrescento o quarto aqui também. Tenha um guardião, alguém que vai te cobrar no final. Data tal, vai tocar o alarme do seu colega lá, ele vai falar, e aí, vamos lá. Vou te acompanhar no salão hoje para ver como é que está o seu desenvolvimento, que era hoje a avaliação sua. Eu vou te avaliar. E você vai ter um cara ali te avaliando. Se for possível, aposta dinheiro com ele. Se você for muito bem, você não ganha nada, porque é sua obrigação. E se você for muito mal, você paga. Porque você tem que aprender no bolso ou de alguma forma, que você tem que ser melhor. Isso não é por você, é pelas pessoas à sua volta. Depois, planejamento, ação. Implemente as ações planejadas de forma consistente, buscando oportunidades de aplicação prática do conhecimento do seu setor. Quais são as ferramentas que me ajudam com isso, Matheus? Cursos, certificações, leitura dirigida, prática deliberada, mentoria, grupos de estudo. E, por último, a avaliação, que eu falei agora. Mensure o progresso e o impacto do desenvolvimento das competências em sua atuação profissional. Cara, como é que você pode usar isso? Os KPIs, os indicadores? Feedback de cliente, autoavaliação comparativa. E, por final, os ajustes. Você vai redefinir seu plano de desenvolvimento na base dos resultados obtidos e uma necessidade de planejamento. Vamos lá. 3 competências de cada. Eu escolhi começar por uma competência dessa, que ela movia as outras, e logo depois eu consegui trabalhar um pouco essas outras 2 nos últimos 30 dias. Ok? Fala devagar. Vamos supor que eu escolhi 3 competências técnicas e comportamentais para trabalhar nesses próximos 30 dias. Dessas 3, uma era muito especial, ela era a primeira, era que causava maior impacto, tanto para as pessoas que eu atendia, quanto para o meu currículo profissional e para os meus líderes. Assim, traria mais resultado para a empresa, então eu escolhi ela. Após começar o desenvolvimento nessa, eu consegui começar a desenvolver essas outras 2 necessidades também, que eu identifiquei junto com as pessoas que me avaliaram, que eu dei a liberdade para isso, identificamos que eu precisava dessas 3. Então, essas 2 também vieram. Ao longo de 30 dias, no final, quando eu faço toda essa parte de avaliação e tudo, eu entendo o quanto foi significativo o impacto de melhorar isso e o quanto foi significativo o impacto de melhorar esses outros 2. Tá? Entende? Aqui tem que mensurar resultado, quantitativo e qualitativo. Tem que ser mensurável, tem que ser palpável. Tem que ser alguma coisa que eu falo, antes era assim, agora está assim. Não é achismo, lembra? Achismo, fica com ele, não compartilha. É você que acha. Era assim, ficou assim. Ficou como? Aí é feedback de cliente,
pesquisa que vai rolar, o resultado daquilo que você melhorou. Avaliando esses 3 pontos, avaliando o que eu entreguei de resultado, o que eu melhorei, vem a última fase agora. Professores, parece que você já sei disso, mas você nunca fez. Então não adianta saber, nunca ter feito, né? Aqui entra a parte de ajustes. Aqui você vai ajustar. Beleza, o que poderia ter sido melhor nessa aqui? O que eu poderia fazer diferente nessa aqui que não foi tão boa? E o que eu poderia fazer aqui nessa aqui? São coisas que eu consigo fazer sozinho ou eu preciso de ajuda? Eu preciso de pagar para alguém me ajudar ou eu consigo alguém sem eu pagar? Se eu não tenho dinheiro para pagar para uma mentoria, alguma coisa, eu consigo aprender isso de graça? Onde? Tem algum livro? Tem alguma coisa no YouTube que fala sobre? Não tem como você não desenvolver. Não tem como você não melhorar. Basta você querer que você vira um excelente profissional. Dica prática: desenvolva o hábito de dedicar tempo semanal específico para o desenvolvimento profissional. Mesmo 30 minutos diários de estudo consistentes podem gerar resultados significativos ao longo do tempo. Lembre-se, o desenvolvimento de competências não é um destino, mas uma jornada contínua de diferença profissional e de excelência. Esse módulo é fantástico. A gente vai passar rapidamente pelo outro, que aí eu vou mandar o site para vocês e a gente vai fechar aqui o nosso treinamento. Pelo tempo, né? A gente não fica bastante tempo. Neste módulo, exploramos as competências essenciais para profissionais de educação física, do fitness, que desejam atuar em excelência em academias premium. Compreendemos que tanto competências técnicas quanto comportamentais são fundamentais e complementares. O domínio técnico proporciona a base necessária para resultados efetivos, enquanto as competências comportamentais potencializam a experiência do cliente e diferenciam o profissional do mercado. O desenvolvimento contínuo dessas competências é a responsabilidade do profissional e deve ser abordado de forma estruturada e consistente. No próximo módulo, que é o módulo 4, que é a excelência no atendimento. Deixa eu ver se vai ter o 5. Esse é bem grande também. Vou deixar ele para vocês. E aplicação prática. Ó, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu interromper aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Isso aqui é um site, tá? É um site que eu fiz. É um site de treinamento. Ele não está completo. Então, tem algumas coisas que vocês clicarem aqui para dar o resultado, ele não vai dar. Mas deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui, só para vocês saber o que vocês vão fazer agora. Eu vou sair daqui, mas você continua, tá? Você continua. Porque qual que é a ideia? A ideia é que você realmente faça esse treinamento inteiro. Faça ele inteiro. Então, eu vou passar rapidamente para a parte de atendimento, para esboçar ela para você. Eu vou deixar a parte de atividade para você fazer e entregar para o seu líder, entregar para o seu gestor, e vocês discutirem sobre isso. É muito importante. Por quê? Gente, está tudo bem se até agora, se até aqui, está tudo bem se até aqui. Não, você encontrou um monte de defeito. Se você encontrou um monte de coisa que você poderia ser melhor, ótimo. Você tá melhor do que você imagina. O pior é passar por tudo isso que a gente falou e você não encontrar deficiência em nada. Aí é ruim. Porque aí você tem que ter uma justificativa para mim. Você tem que estar muito bem financeiramente, muito bem posicionado, para, na verdade, você poder falar assim, cara, eu sou uma pessoa de sucesso. Porque se você está 100% em tudo que eu passei aqui, não está rico, não está influenciando outras pessoas, não está criando grandes coisas no mundo aí, você está equivocado com alguma coisa. Porque se você for excelente em tudo isso que você está fazendo, você está muito distante de mim. Academias que eu abri, estúdio, foram mais de 50 que eu abri. Eu estou falando dentro do meu. Eu tenho uma até hoje. Então, eu estou te falando de algo. Não é um guru de internet, não, tá? Eu sou professor há 22 anos. Eu dou aula há 22 anos. Eu cuido de empresários há 15 anos. Já abri mais de quase 100 negócios prêmio. Já treinei milhares de professores. Não foi um, não foi 100. Foram milhares de professores nos últimos anos. E eu ainda estou buscando em um monte de coisa que está aqui, ó. Quando eu passo treinamento para vocês, eu falo, caraca, eu preciso melhorar mais nisso. Porque é normal isso aí. Então, a autoavaliação, ela trouxe você para um lugar hoje, que às vezes está você, o seu gestor, você, o seu líder, você está sozinho.
Se você já viu isso, tenha uma plena certeza. Ele também já viu sem ter esse curso aqui. Outros já viram. Alunos já viram. Só que a galera está acostumada com coisa meia boca. Então, por isso que muita gente ainda atura isso em você. E está tudo bem. Não se julgue pelo que passou. Agora, neste momento, neste momento, você tem a chance de mudar essa realidade. Mas é você que escolhe. Terminar as tarefas aqui, escrever o que você tem que escrever e compartilhar. Compartilhar com o teu líder, com o teu gestor e falar com ele uma coisa que mudou a minha vida há 7 anos atrás, 10 anos atrás, mudou minha vida. Foi quando uma pessoa chegou e me deu feedback de onde eu trabalhava. Eu vim para Goiânia para trabalhar na academia de CrossFit, Punk CrossFit. Eu vim para trabalhar e logo no primeiro mês eu comecei a gerenciar ela. E foi essa atitude que mudou completamente a minha vida, quem eu sou hoje, essa atitude. O cara falou para mim assim, o Ricardinho, dono, falou, cara, você é muito bom para dar aula. Você é muito bom, sua presença e tal, você é muito bom para dar aula. Você fala bem tudo, você só não sabe dar aula. Caraca, eu não sei dar aula. Me machucou na hora, porque eu achava que era um bom professor. A primeira coisa que eu falei é, como é que eu aprendo? Ele falou, pô, cara, eu não posso te dar aula, te dar treinamento, você vai aprendendo, vai me vendo aí. Essa história de vai me vendo aí, eu tomei a decisão e fiquei 8 meses na cola dele. Na cola, na cola. Eu tinha o cheiro dele. Eu repetia as ações dele. Eu fiquei 8 meses atrás desse cara com canetinha. Eu entrava na academia às 5h30 da manhã e eu saía às 11h30 da noite. 8 meses. Por quê? Dependia só de mim. Dependia só de mim. Dependia só de mim identificar o meu erro, dependia só de mim aceitar que eu precisava melhorar e dependia só de mim melhorar. Não tinha curso que eu podia fazer, não tinha uma outra pessoa que poderia me ajudar, porque foi ele que me deu o feedback, então a visão era dele. Eu perguntei aonde eu poderia fazer, ele falou, cara, não sei, eu não posso te dar treinamento. Vai observando e vai me perguntando, vai tirando dúvida. Tá. Resumo da ópera. No dia que eu fui sair, essas coisas eu nunca nem falei assim, não posto. Falo em treinamento, que é muito importante a gente falar sobre isso. Tava eu mais 4 pessoas que saímos juntos. E quando foi sair, eu tava minha esposa, na época minha namorada, ele pegou na minha mão, olhou bem dentro do meu olho, na frente de todo mundo, e falou assim: eu sou presidente da CrossFit Brasil, eu conheço todos os treinadores do mundo, os maiores treinadores do mundo, os maiores atletas do mundo. Olhou dentro do meu olho e falou assim: eu não conheço nenhum treinador melhor do que você. Você é o melhor treinador que eu conheço. E detalhe, antes de sair, durante um mês mais ou menos, ele estava meio bravo comigo, as coisas dele, né, meio chateado, ele não conversava comigo direito. Mas ele fazia minhas aulas. Aula da 8 da manhã, ele fazia minhas aulas. E quando terminava a aula das 8, que era a aula que nenhum professor queria pegar, era as mulheres problemáticas, conversava demais, as donas da cidade, só quem dava aula para essa turma, Matheus. Não é uma característica minha, mas para ser um profissional eu tive que fazer aquela aula dar certo. E eu fiquei 4 anos nessa aula. Nenhum outro professor conseguia, não podia faltar nessa aula. O último mês ele fez todos os dias essa aula. E até por isso que ele tomou essa iniciativa de falar isso. Todos os dias, quando terminava a aula, ele vinha, pegava da minha mão, professor, excelente aula, excelente didática, bom trabalho. Sem falar comigo, sem falar comigo. Eu falava com ele, mas ele estava comigo e jura com raiva de mim. Enfim, isso não vem ao caso. Entende o profissional que o cara era? Entende o que me fez chegar? Sabe o que me fez chegar onde eu cheguei? Quando eu saí de lá, as portas se abriram para mim e eu abri uma academia na minha garagem, cobrando R$ 1.500 e tive quase 100 alunos já. Foi fazer o que dependia de mim. Aquele cara era a única chance que eu tinha de aprender o que ele falou que eu não sabia. Então, eu suguei tudo dele, tudo. Eu não coloquei tempo, cara. Eu não coloquei hora, eu não coloquei empecilho. Eu fui sem olhar para trás e aprendi. Eu estava dando aula, ele tinha 15 alunos de personal. Eu dava aula no final da história, eu estava dando aula para todos os alunos de personal dele. Todos queriam que eu desse aula e queriam animar ele no final. E eu estava dando aula de graça, né? Porque era meu chefe. E de final, não, eram amigos, não tinha essa de. Eu sempre honrei muito isso, nunca dei aula, nunca recebi de nenhum aluno dele. O que eu quero trazer para vocês como observação: o lugar que você quer chegar, o dinheirinho que você quer dar na conta na hora que você abre o aplicativo aí, a viagemzinha que você quer, às vezes o deixar de andar de Uber, começar a andar no carrinho que você deseja, que sua amiga tem, o que você viu. Às vezes sua família não tem essa condição, você vai ser a primeira pessoa rica da tua casa. Às vezes nem você acredita tanto nisso. Deixa eu falar um negócio para você. Como você vai encarar o final desse treinamento aqui,
fazer essas tarefas aqui e apresentar para o teu líder, ela diz o profissional que você vai se tornar. Ela diz o profissional que você vai se tornar. Se você é empresário e está ouvindo aqui essa aula, você vai fazer também isso aqui e vai apresentar para o outro empresário, amigo seu. E aí você pode compartilhar o site com ele, site aberto. Eu sei todo mundo que entra, mas ele é aberto, tá? Se eu quiser que eu bloquear alguém, eu vou e bloqueio o IP dele. Tá tudo certo. Mas vocês estão liberados a fazer isso. Por quê? Porque eu vou dar a chance de vocês. Vou dar a chance que um dia me deram. Eu estou entregando aqui um mapa de como ser um profissional. Ah, Matheus, isso aqui vai me levar? Não. Isso aqui vai te mostrar como você vai. Ele não te leva, você que vai. Mas ele vai te dar um passo a passo certinho de o que fazer. Eu não tive isso. Isso aqui eu aprendi na lida, buscando, buscando, estudando, estudando. Mas vocês têm a chance de mudar. Tá? Então, ó, deixa eu só compartilhar aqui com vocês essa última parte. Vou compartilhar assim. Ai, cadê eu? Peraí. Estão vendo aí, né? Tudo certinho? Então, beleza. Ó, deixa eu compartilhar isso aqui. Atividades interativas. A primeira que vocês vão fazer, depois eu vou passar um typeform. Vocês vão fazer o typeform agora, vocês vão fazer essa aqui. Então, a primeira que vocês vão fazer, deixa eu abrir isso aqui. Exercícios de diagnóstico de mentalidade. Primeiro, eu vou fazer esse, tá? Então, aqui você vendo exercício, como reserva o exercício? Reserve 30 minutos. Leia cada cenário em duas respostas possíveis. Reflita honestamente sobre como você reagiria naturalmente. Solicite a resposta que melhor representa seu pensamento automático, e ao final analise seu cartão de respostas e reflita sobre os resultados. Cenário profissional. Aí aqui tem todo o questionário certinho. Tudo que tem que fazer. Tá, no final, talvez baixar aqui, não vai dar para baixar, não tem essa aba. Analisar o resultado, talvez não dê, porque o site não está completo. Se não, você preenche, você vai mandar de qualquer forma para o seu gestor e ele vai compartilhar comigo e a gente, com certeza, é aluno meu e eu vou compartilhar as respostas com ele. Ó, tá vendo aqui? Já deu, ó. Por favor, responda todos os cenários antes de analisar o resultado. Então, esse aqui vai dar resultado. Você tem que responder tudo para ele te dar o resultado. Se você deixar de responder uma, ele não te dá. Próximo, simulação de atendimento premium. Aqui já vai para o próximo atividade interativa. Como é que você vai simular um atendimento? Aí, quando termina esse aqui, a mesma coisa. Tem avaliação e tem o próximo, questionário interativo. Como realizar essa atividade? Aí tem certinho, questionário profissional mais amador, 20 questões, 30 minutos, feedback detalhado, abrange os seguintes tópicos: mentalidade, competência. Esse aqui é o final, é o último. Depois desse aqui, a gente tem o último, que é como, esse é muito importante, como você pode se transformar. É o resultado de tudo esse site. Como é que você pode transformar num excelente profissional e não um amador? Aí aqui vai ter o diagnóstico da situação atual, a sua autoavaliação, vai ter os padrões de comportamento, feedback de percepções externas, visualização do profissional ideal. Aqui você vai construir o profissional que você quer ser. Você vai construir esse profissional, é muito importante isso. Modelo de excelência, lacunas e oportunidades. Você tem que escrever aqui. Planos de transformação, você vai criar o plano, áreas prioritárias, ações específicas, enfim, tudo. Sistema de suporte e responsabilização, compromisso e próximos passos. E aqui vem o plano, salvar plano, imprimir plano, limpar formulário. Aqui, salvar plano, ele vai vir um plano do que você tem que fazer, da data, de tudo que você tem que melhorar. Gente, eu estou trazendo um mapa para vocês. Um mapa, um mapa para vocês. Não tem como fazer de uma outra forma. Eu tentei fazer de uma outra forma que fosse melhor do que essa, mas não teve jeito. Eu vou mandar agora. Vou deixar aqui no chat. Deixa eu ver se dá para compartilhar no chat. Dá para compartilhar. Eu vou compartilhar aqui no chat um typeform, que é o que vocês vão responder agora. Cadê ele? Não, não tá aqui.
Ai, gente, cadê esse troço? Como é que eu vou achar? Mas daí começa a sumir aqui, fazer isso aqui. Vou mandar no WhatsApp de vocês. Esse Typeform, vocês respondem e a resposta vem para mim, tá? Eu fiz um aglomerado aqui de tudo. E aí vocês vão responder esse Typeform agora. Vai ser a primeira tarefa de vocês, responder agora esse Typeform. Deixa eu aumentar aqui a tela. Responder agora esse Typeform. E aí eu vou receber as respostas aqui agora. Depois vocês começam a trabalhar no site novamente. Beleza? Então, ó. Eu vou deixar essa última parte para vocês lerem. Eu vou botar o link do site, o link Typeform. Assiste a aula, pega agora o que você está fazendo, lê essa última aula aí de comportamento, enfim. Lê ela, não precisa fazer tarefa depois. Responde meu Typeform, depois volta para isso aí. Ah, não tenho tempo para fazer tudo agora. Tá, termina só de ler isso aí, leitura 5 minutos. Responde meu Typeform lá, que é rapidinho também. Tá? Até para mim um feedback bem legal. E aí depois você vai fazer a atividade, trabalhar, enfim, o que você tem que fazer. E aí hoje ou amanhã você volta e responde as outras interações aqui. Mas é muito importante você fazer isso no final de semana. Espero que vocês tenham gostado desse caminho. Esse aqui pode parecer pequeno, mas isso aqui é um treinamento de um final de semana inteiro, de uma imersão de 3 dias, que eu já dei, e eu tentei colocar dentro de um site, então é muito específico, tem muitos pontos aqui que a gente tem que falar, mas aqui dentro você consegue desenvolver todos os dias entrando e tendo essa habilidade aí, tá bom? Então, ó, valeu, vou mandar para vocês agora os documentos, para todo mundo que esteve aqui, muito obrigado e até a próxima aula.